Bem-vindo a mais um Literatos, pessoal. Estamos aqui nesse final de dia, gravando esse vídeo e vamos abordar aqui um comentário bíblico que é fundamental para que a gente entenda a Bíblia. Claro que a gente pode pensar que existem alguns comentários bíblicos que você não necessariamente precisa ter. Uns são melhores do que outros são mais profundos, outros têm de um especialista, é um comentário individual, livro por livro, de um especialista, alguém que é mais entendido sobre a área e sobre o assunto. Mas eu acredito que esse comentário aqui é fundamental porque ele tem uma abordagem diferente, se não dizer também inovadora, com relação aos demais comentários. A gente sabe que no mercado existe o comentário exegético, o comentário devocional, que é mais voltado para aplicação, o exegético é para extrair o real sentido daquele texto, ver o que realmente aquele texto está dizendo. Você tem também o comentário histórico-cultural, que a sua ênfase vai ser principalmente sobre a história e a cultura, os elementos dos costumes de um determinado povo, como aquelas pessoas entendiam aquela questão, aquele assunto que era abordado. E aqui nós vamos falar desse comentário aqui, ó, o comentário do uso do Antigo Testamento no Novo Testamento, do Billy e do D.A. Carson. Então, assim, pelos autores nós sabemos que são um dos maiores teólogos da atualidade, são pessoas que conhecem muito e inclusive tem outros trabalhos, inclusive produzidos pela A Vida Nova. E como a gente pode pensar o comentário do uso do Antigo Testamento no Novo Testamento? Por que é importante? Porque muitos autores do Antigo Testamento, e porque também personagens, se a gente pensar em Jesus, vão pegar textos do Antigo Testamento para corroborar certas aplicações que eles vão fazer naquele momento. Vão usar textos do Antigo Testamento, seja para endossar o cumprimento de uma profecia, seja para fazer uma aplicação de um determinado questão. E a gente sabe que o Novo Testamento, se a gente pegar, por exemplo, Jesus e os Evangelhos, Jesus vai estar a todo momento recorrendo a textos bíblicos do Antigo Testamento para corroborar aquilo que ele está dizendo. E aí, por que a importância de um comentário do uso do Antigo Testamento no Novo? Por quê? Porque, às vezes, um autor ou um personagem, ele pode pegar, por exemplo, o cumprimento de uma profecia e falar, olha, isso aqui está se cumprindo aquilo que foi dito pelo profeta X. Isso é muito comum no livro de Mateus. Por outro lado, o apóstolo Paulo, quando ele vai falar da questão da fé e da graça e da lei, ele vai pegar certos textos do Antigo Testamento para corroborar aquilo que ele está dizendo, colocar aquilo que era pensado antigamente e como é pensado agora, ou como isso se cumpriu no período do Novo Testamento. Então, e até mesmo ressignificar certos versículos que no Antigo Testamento era aplicado de uma maneira, e o autor bíblico ele vai pegar aquele texto e vai fazer uma aplicação particular. Então, assim, a gente não pode pegar um texto bíblico que o autor cita ali naquele contexto, Paulo, por exemplo, e pensar que ele está aplicando aquele texto bíblico do Antigo Testamento da mesma forma que o autor do Antigo Testamento, ao falar ou ao escrever aquele texto, quis dizer. Então, o que acontece? Uma coisa
entender o contexto do Antigo Testamento que está sendo aplicado. Outra coisa é o autor do Novo Testamento, ele pegar aquele texto e fazer uma aplicação diferente. Claro que isso não necessariamente acontece dessa forma. Às vezes ele vai simplesmente falar isso aqui está se cumprindo dessa forma, ou o sentido é o mesmo que estava sendo aplicado por aquele autor, mas às vezes ele pode pegar aquele texto e ressignificar. Então a gente tem que ter muito cuidado quando interpretar a Bíblia e não fazer ocorrer esses escorregões que podem quando a gente está interpretando determinado texto. Outra coisa que eu acho interessante nesse comentário é o fato dele, também principalmente na questão de Paulo, ele citar até autores pagãos e até mesmo, como é que diz, provérbios da sua época para dar uma explicação bíblica. Entendeu? Então, nem sempre aquilo que está na Bíblia, que o autor está dizendo, é uma coisa que é plenamente bíblica no sentido estrito. Mas o autor, às vezes, como a gente pode fazer na nossa pregação ou em qualquer situação, pegar um ditado popular e fazer uma aplicação bíblica. O que, se aquilo está dentro daquilo que a Bíblia diz, daquilo que a revelação das Escrituras diz, simplesmente comprova aquilo que a gente acredita e crê. Então isso é um outro diferencial. Então assim, aquelas expressões, provérbios, textos bíblicos do Antigo Testamento que o autor bíblico do Novo Testamento vai falar, ou vai citar, ou até mesmo o personagem bíblico do Novo Testamento vai citar, vai estar explicado nesse comentário bíblico. Então, não compre esse comentário bíblico pensando que ele necessariamente vai explicar o texto de uma maneira mais ampla, como a gente procura. Mas ele vai solucionar problemas que talvez um comentário que de uma maneira mais ampla quer explicar, ele vai solucionar esses problemas que às vezes faltam nesses comentários mais amplos. Claro que você pode encontrar um comentário bíblico mais aprofundado, um comentário bíblico parrudo, daqueles de um volume só, do qual um extremo especialista vai estar comentando, ele vai estar dando todas as abordagens que está aqui. Mas esse comentário, ele vai estar fazendo uma explicação que comumente você não encontra em nenhum outro tipo de comentário, mesmo porque certamente em nenhum outro comentário isso seria muito mais amplo, aumentaria o tamanho do texto, ou até mesmo o comentador ele não tem essa formação ou essa informação toda do qual esse comentário tem. Então eu acho que um comentário que faltava no nosso mercado brasileiro, simplesmente por causa desse aspecto. Então, às vezes, eu já me deparei muitas vezes com textos bíblicos e ele citando um autor ou um personagem citando um texto bíblico do Antigo Testamento e eu sem saber como entender aquele texto. Será que a aplicação é a mesma? Será que o sentido é o mesmo de quando você lê o texto do Antigo Testamento? Não necessariamente. E aqui, nesse comentário do uso do Antigo Testamento no Novo, ele vai estar explicando. E é interessante notar que ele não é um comentário tão grande. Talvez um comentário bíblico do Novo Testamento, existe vários aí em vários volumes, com vários, ou com um tamanho bem grande, mas ele não tem um tamanho tão grande. Se eu não me engano, é mais de 1.600 páginas, aproximadamente. 1.400 páginas. Por quê? Porque a pretensão desse comentário é simplesmente pegar aquelas partes onde tem essas citações e explicar o sentido delas. Então, não pense que você vai encontrar nesse comentário aquilo que encontra
nesses comentários amplos. Mas por outro lado, esses outros comentários certamente não vai ter uma explanação e uma abordagem específica que esse tem. Então fica aí a dica, pessoal. Nós estamos lá no Kawai abordando vários temas teológicos, filosóficos, de uma maneira mais objetiva. O canal lá é o mesmo, Literatos, que você pode buscar lá, encontrar e nos seguir e acompanhar. Você tem aí o Pix, se você quiser fazer alguma doação. E eu aguardo vocês aí e até a próxima.